Aquilo que nós viemos cá, naturalmente, dedicamos este dia à saúde. Estamos aqui na Ordem dos Médicos. Em primeiro lugar, para agradecer em nome da cidade tudo aquilo que foi feito. E não foi apenas durante a pandemia, mas foi uma altura de particular relevo naquilo que foi, a nosso ver, uma resposta extraordinária. Não só dos médicos, também dos enfermeiros. Estivemos hoje de manhã também na Ordem dos Enfermeiros, com quem também tivemos a oportunidade de dialogar. Como sabem, vai haver um conjunto de pseudocompetências que passam para nós, é um dos assuntos que iremos ainda abordar, estamos preocupados por isso. A descentralização na área da saúde é uma pseudo-descentralização, mas vai nos obrigar naturalmente a repensar muita coisa, a aprender muita coisa. E, portanto, é uma reunião não só de agradecimento e reconhecimento, mas também para ouvir o Sr. Bastonário sobre as matérias que a todos nos preocupam e que a todos, neste momento, nos obrigam a uma reflexão, percebendo hoje que até as pessoas que duvidavam da importância do Serviço Nacional de Saúde hoje são unânimes à volta disso, mas é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde e, nesse aspecto, os médicos têm um papel fundamental e o Sr. Bastonário tem sido uma pessoa que tem tido a coragem de dizer claramente aquilo que vai mal num país que às vezes esquece o que vai mal e rapidamente, depois de uma crise, volta a cometer os erros do passado. Não temos, por exemplo, a possibilidade de definir os horários de funcionamento e as competências dos centros de saúde. É uma vergonha. Além disso, é suborçamentado, ou seja, vão transferir para as câmaras essas competências. As câmaras não vão receber dinheiro suficiente, mas para o cidadão comum, o cidadão na rua, quando o seu centro de saúde funcionar mal, quando não funcionar às horas que ele quer, ele vai achar que a culpa é do município onde vive. Deixe-me aproveitar para lhe dizer que, portanto, achei positiva esta iniciativa do Dr. Rui Moreira de pedir uma audiência às ordens profissionais, neste caso a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos, no sentido de ter a nossa opinião sobre algumas matérias na área da saúde. É uma situação que eu acho que foi elegante da parte dele. E eu recordo que o papel das autarquias no combate a esta pandemia, de todas as autarquias, foi absolutamente essencial. Das competências que os autarcas podem ou não podem ter, claro que tem que ser sempre com um financiamento adequado, quer dizer, nós não podemos suborçamentar esta matéria, senão é uma desgraça para as autarquias. É evidente que é uma coisa que merece discussão, que merece uma discussão pública, que merece a intervenção de todos os atores sociais nesta área, sobretudo na área da saúde, mas não só, para tentarmos perceber aquilo que é mais correto fazer no sentido de reforçar a capacidade de resposta e não criar grandes desigualdades no acesso à saúde. Porque, atenção, aquilo que há pouco estavam a falar desta pseudo-descentralização, tal como foi dito pelo Dr. Rui Moreira, pode criar, de facto, desigualdades terríveis, consoante a capacidade da própria autarquia de conseguir fazer mais com menos que seja dado. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Rui Moreira e à sua candidatura o facto de se terem lembrado dos enfermeiros. Foram os únicos a terem pedido esta visita para falarem connosco, para saberem quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades e de que forma é que podemos colaborar naquilo que é a saúde da população do Porto e, portanto, muito obrigado por terem vindo. Contem com a Ordem dos Enfermeiros e com todos os enfermeiros para aquilo que for necessário para ajudar a população da cidade do Porto naquilo que é a sua saúde e a sua doença. Estamos sempre disponíveis, podem contar connosco. Cumprimentar e reunir com a Ordem dos Enfermeiros. Eu filo sempre, é a terceira vez que me candidato e nunca me esqueci de aqui vir a esta casa maravilhosa, não apenas pela importância que têm os enfermeiros no Sistema Nacional de Saúde, não apenas em reconhecimento por tudo aquilo que ficou muito evidente para quem ainda não sabia durante esta pandemia, mas também para ouvir os conselhos e sugestões numa altura em que o município do Porto vai ficar com algumas competências, ainda assim poucas, na matéria da saúde, e foi muito importante trocar estas ideias e ouvir as sugestões de uma ordem que nós muito respeitamos e que muito acarinhamos.